Sejam muito bem-vindos ao canal TJ Ungido, a Torre da Derrota. Neste canal você vai descobrir a verdade sobre as Testemunhas de Jeová e seus antecessores, os estudantes da Bíblia. Se você tiver alguma dúvida sobre algum vídeo que foi feito, procure as fontes que estão na descrição de cada vídeo. E mesmo assim, se você discordar de alguma coisa ou quiser tirar suas dúvidas, pode fazer a sua pergunta aqui nos comentários que depois eu respondo. Agradeço a todos que têm acompanhado o canal, têm se inscrito e compartilhado, então não se esqueça de ativar as notificações para que o YouTube possa lembrar você dos vídeos novos que são publicados semanalmente. Estamos falando ainda sobre milhões que agora vivem, jamais morrerão. A propósito, eu consegui essa foto aqui, que foi há 10 anos, quando eu estive em Betel pela primeira vez. Eu já estava fazendo as minhas pesquisas sobre a organização e tirei essa foto com o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. E claro que essa é uma edição em português e foi feita uma capa para adaptar, mas o conteúdo é o mesmo. A mesma coisa que eu deixei para vocês aqui no vídeo passado, para vocês conferirem um livro em português. Lembrando que esse foi o primeiro livro a ser traduzido para o português em 1925. Já vimos no vídeo passado todas as promessas que Rutherford colocou nas publicações a respeito de 1925. Quantas esperanças infundiu nas pessoas. Vamos dar uma olhada nas consequências? Depois da vinheta eu conto para vocês. We don't need no education. We don't need no thought control. Eu não sei se você sabe, mas eu não sabia até cursar uma universidade. Eu sou formado em letras, português e espanhol, e foi na universidade que eu descobri que quando a gente escreve algo, não importa quem tenha escrito, essa pessoa que escreveu, ela sempre tem, além da mensagem para passar, tem o seu ponto de vista, a sua interpretação dos fatos. E isso se aplica a tudo que é escrito, tanto a Bíblia quanto também as publicações da Sociedade Torre de Vigia. E você deve saber que a Torre de Vigia está comprometida não com a verdade sobre a sua história, mas comprometida com uma história elaborada que possa refletir um progresso espiritual. Como diz Provérbios 4,18, que a luz está clareando cada vez mais. Porém, a gente sabe que há muitos detalhes importantes na história da Sociedade Torre de Vigia que não refletem essa idealização que eles têm. Quando, eu não sei se vocês gostavam bastante de ler biografias, mas eu gostava muito. Mas, quando alguém fala sua biografia ou comenta sobre a sua experiência no campo, e isso é colocado na sentinela, você sabe que aquilo que a pessoa está contando tem que refletir o ponto de vista da Torre de Vigia. Por exemplo, se alguém falasse mal, obviamente, isso não seria colocado nas publicações, porque o objetivo é fazer com que as pessoas olhem aquela biografia e se inspirem, né? Concordem com aquilo ali. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque há muitos comentários sobre 1925 que a Torre de Vigia colocou nas publicações. E a gente sabe que nem todo mundo comentou algo favorável. Obviamente a Torre de Vigia, ela selecionou os melhores comentários de pessoas que disseram que passaram por uma fase difícil, estavam frustradas, mas continuaram apoiando a organização. Claro que eles não colocariam comentários de pessoas que abandonaram a organização, porque o ano de 1925 foi uma pedra de tropeço. A Torre de Vigia selecionaria esse tipo de material. Mas mesmo assim, a gente encontra comentários significativos de testemunhas de Jeová, antigos estudantes da Bíblia, sobre a grande decepção que foi
1925. Então, por favor, acompanhem comigo, depois se vocês quiserem procurar lá no jw.org as referências. A primeira delas, pessoal, vem do Anuário de 1976, que, para quem não sabe, é o anuário que conta a origem dos estudantes da Bíblia nos Estados Unidos. E ele traz alguns detalhes bem relevantes. Lá no Anuário de 1976, nas páginas 146 e 147, é dito: o povo de Deus teve de ajustar seu modo de pensar sobre 1925. Por exemplo, expectativas de restauração e de bênção foram ligadas ao mesmo, visto que achavam que tal ano assinalaria o fim dos 70 jubileus de 50 anos, cada um, desde que os israelitas entraram em Canaã. Prestem atenção como a sociedade Torre de Vigia constrói um raciocínio enganoso. Ela, de nenhuma forma, diz que Rutherford escreveu sobre isso e fez com que os irmãos acreditassem naquilo ali, visto que ele era o porta-voz de Deus. Isso está bem claro nas publicações. Mas a Torre de Vigia nunca coloca a culpa em Rutherford e nos seus diretores. Ela fala: o povo de Deus, muitos, alguns pensavam assim. Entende? Ela nunca assume a culpa pelo que faz. Percebam que já nesse livro ela diz: o povo de Deus teve de ajustar seu modo de pensar. Aí depois, achavam que tal ano. Quem é que achava isso? Quem é que escreveu? Foi Rutherford que escreveu Milhões que agora vivem jamais morrerão. Foi ele que fez com que os peregrinos viajassem por todo o mundo e dessem esse discurso, que se distribuísse esse discurso aos milhões, para todas as pessoas. Isso não saiu da cabeça de nenhum estudante da Bíblia, mas exclusivamente de Rutherford. Porém, na hora de justificar e de culpar alguém, ele culpa a todos e não a ele. Percebam os comentários da Sociedade Torre de Vigia. Declara Albert Schroeder, que foi depois um dos membros do corpo governante. Pensava-se, prestem atenção, pensava-se, quem é que pensava? Mas tudo bem, pensava-se que então o restante dos seguidores ungidos de Cristo iria para o céu, para si parte do reino, e que os fiéis homens da antiguidade, tal como Abraão, Davi e outros, seriam ressuscitados como príncipes para assumir o governo da terra como parte do reino de Deus. Pensava-se. Quem pensava? Aí diz a senhora Anna MacDonald: veio e foi-se o ano de 1925. Os seguidores ungidos de Jesus ainda estavam na terra como classe. Os homens fiéis da antiguidade, Abraão, Davi e outros, não foram ressuscitados para se tornarem príncipes na terra. Assim como recorda Anna MacDonald, 1925 foi um ano triste para muitos irmãos. Alguns deles tropeçaram, suas esperanças foram despedaçadas. Notem os adjetivos que ela usa, viu? Foram despedaçadas as esperanças desses irmãos. Tinham esperado ver alguns dos antigos dignitários, homens da antiguidade como Abraão, serem ressuscitados. Ao invés disso ser considerado uma probabilidade, leram que era uma certeza, e alguns se prepararam para seus próprios entes queridos, na expectativa de sua ressurreição. Recebi pessoalmente uma carta de uma irmã que me trouxe a verdade. Ela me avisou que havia agido errada naquilo que me dissera. Mas eu tinha apreço por minha libertação de Babilônia. Para que outro lugar se poderia ir? Eu tinha aprendido a conhecer e amar a Jeová. Gente, esse comentário da Anna MacDonald é muito importante. Primeiro, ela diz: os irmãos, em vez de terem considerado o ano de 1925 como uma probabilidade, que teria sido o que o Rutherford tinha falado, leram que era uma certeza. Mas, gente, vocês viram no vídeo passado tudo aquilo que o Rutherford falou sobre 1925 e o próprio William Van Amberg também, ao escrever O Caminho para o Paraíso. Tudo mostravam que eram certezas. Ali se dizia datas
de Deus e que não se devia desconfiar. Agora, notem que a justificativa era que os irmãos leram a certeza quando deveria ser uma probabilidade. E ela menciona que uma pessoa na qual ensinou a verdade para ela havia pedido desculpas porque agiu errado e ensinou uma coisa que não estava na Bíblia. E ela, para se justificar, disse: não, mas isso passou, não veio o que se esperava para 1925, mas eu tenho apreço porque eu fui liberta de Babilônia. Eu aprendi a conhecer e amar a Jeová. Prestem atenção no raciocínio que a Sociedade Torre de Vigia faz com os seus fiéis. Ela promete, depois ela culpa eles, e aqueles que saíram porque se sentiram enganados, conforme a própria Anna MacDonald disse, suas esperanças despedaçadas e que alguns tropeçaram, esses são considerados fracos na fé. E é elogiado aqueles que se submeteram a Rutherford e engoliram a seco aquela promessa. Em vez de admitir o erro, culparam os irmãos e disseram que por um lado foi bom, porque eles foram libertos de Babilônia. Quando a gente compara essa declaração de Anna MacDonald com o que as publicações que eu citei no vídeo passado falavam, o que significam as frases positiva e indiscutível conclusão? Lembram que o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão falou disso? Falou também em prova, evidência com base nas escrituras, certeza comprovada, sem dúvida, distintamente indicada, estabelecido definitivamente, definitiva e claramente marcada nas escrituras. Quando as publicações dizem esses termos sobre 1925, como ler que aquilo ali era uma probabilidade? Não concordam comigo? Esse mesmo anuário, ele tenta passar uma imagem positiva de tudo o que ocorreu. Ele continua: os fiéis servos de Deus não se dedicaram a ele apenas até certo ano. Estavam determinados a servi-lo para sempre. Para tais pessoas, as expectativas não cumpridas a respeito de 1925 não representavam grande problema, nem influíram adversamente em sua fé. Para os fiéis, observa James Poulos, 1925 foi um ano maravilhoso. Jeová, por meio de seu escravo fiel e discreto, trouxe à nossa atenção o significado do capítulo 12 de Revelação. Aprendemos sobre a mulher, a organização universal de Deus, a guerra no céu e a derrota e expulsão de Satanás e seus demônios das cortes celestiais por Jesus Cristo e seus santos anjos. O nascimento do reino de Deus. Evidentemente, o irmão Poulos tem em mente o artigo muito digno de nota Nascimento da Nação, publicado em A Torre de Vigia em inglês, de 1º de março de 1925. Por meio dela, o povo de Deus discerniu claramente como estas duas grandes organizações opostas, a de Jeová e a de Satanás, eram simbolizadas. Então, aprenderam também que o diabo teve de confinar suas operações à terra desde sua expulsão do céu em resultado da guerra no céu a partir de 1914. Percebam que a ideia do anuário de 1976 é fazer com que os seus leitores entendam que aquilo que foi pregado sobre 1925 não era tão importante, porque afinal os irmãos tinham que servir a Jeová independente de ano. E aí mudam de assunto completamente para o nascimento da nação, que foi aquela interpretação que Rutherford fez sobre o capítulo 12 de Revelação, que eu também mencionei no outro vídeo. O livro Testemunhas de Jeová Proclamadores do Reino, na página 633, fala o seguinte sobre as consequências de 1925. Embora esses testes resultassem numa peneiração e alguns fossem levados como a palha ao se joirar o trigo, outros permaneceram firmes. Por quê? Sobre sua própria experiência e a de outros em 1925, Julius Feller explicou: os que haviam depositado a sua confiança em Jeová permaneceram firmes e continuaram a sua atividade de pregação. Eles reconheceram que se havia cometido um equívoco, mas que de modo algum a palavra de Deus falhara, e assim não havia razão para deixar que a sua esperança minguasse
ou de esmorecer na obra de apontar para as pessoas o reino de Deus como a única esperança da humanidade. Novamente, é dito que alguns foram levados como palha do trigo quando se joeira o trigo. Então, não se preocupa em ter feito uma pedra de tropeço para essas pessoas. É culpa delas terem saído da organização. E se elogia aqueles que ficaram e novamente baixaram a cabeça e continuaram pregando. Depois, o anuário de 1981, nas páginas 60 a 62, fala também sobre 1925. Diz ali sobre o tópico 1925, um ano crítico. Naquele mesmo ano de 1925, começaram dificuldades ainda maiores dentro da organização. O livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão havia sido amplamente usado no campo francês desde 1921, e a base de seu conteúdo esperava-se muito de 1925. Mas, quando 1925 chegou e se foi, sem que os acontecimentos previstos ocorressem, aqueles de fora que haviam lido o livro fizeram troça dos irmãos. Olha o que as pessoas diziam lá na França sobre o livro, né, Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, quando passou o ano de 1925. O irmão Jules Anache, em Sin-le-Noble, escreve: fomos ridicularizados pelos nossos inimigos, que escreviam artigos, um dos quais era intitulado Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão se tomarem pílulas cor-de-rosa, referindo-se a um remédio muito popular na época. Pior ainda, a fé de alguns dos próprios irmãos estava abalada. Alguns esperavam ir para o céu naquele ano. Percebam como se usa a palavra alguns, e não para dizer a maioria. Isto ocasionou peneiramento nas congregações, especialmente na Alsácia. A irmã Anna Zimmermann escreve: esperanças injustificadas causaram grandes provações. Muitos desistiram. Notem como a organização utiliza os comentários dessa irmã, a Anna Zimmermann. Havia sido cometido um erro, mas como declarou o irmão Rutherford, isso não era razão para deixar de servir o Senhor. Contudo, alguns o fizeram, e assim aquele período marcou novos peneiramentos dentro do campo francês. Os algarismos publicados na Sentinela Francesa mostram que em 1925 havia 93 pessoas presentes à comemoração na congregação de Mulhouse, na Alsácia, enquanto em 1927 a assistência à comemoração havia caído para 23. Gente, percebam isso. 70 pessoas, de acordo com o que essa irmã disse, deixaram a congregação lá na Alsácia, na França. 70 pessoas. E o que foi feito com essas pessoas? Qual a responsabilidade espiritual sobre essas pessoas? Nenhuma. Simplesmente elas foram fracas na fé. Elas foram como a palha do trigo ao vento. No anuário de 87, nas páginas 134 e 135, sobre o tópico de Suíça e Liechtenstein, diz o seguinte: ao longo dos anos, as Testemunhas de Jeová veteranas têm tido o privilégio de transmitir ao público suíço muitas mensagens inesquecíveis. Uma destas foi através do discurso Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Grandes multidões o ouviram. Ainda hoje, pessoas idosas a quem damos testemunho se lembram do tema daquele discurso. Isso em 87. Alguns, por pilhéria, faziam uma pequena mudança no título em alemão por tirarem as letras ST da palavra sterben, morrer, de modo que o tema dissesse Milhões que Agora Vivem Jamais Herdarão, em alemão erben. Mas o importante é que as pessoas se lembram da mensagem. Notem essa piada. Em alemão se trocava aquelas duas letras, e como é que ficava o título do livro? Milhões que agora vivem jamais herdarão. E foi verdade. Foi isso que aconteceu. Aquelas pessoas morreram sem herdar o reino que tanto esperavam. Na página 131 e 132 desse mesmo anuário diz: o ano de 1925 começou muito promissor,
com o novo lar de Betel e a nova gráfica em Berna. Os irmãos sentiam-se felizes e foram encorajados a levar a obra avante. Contudo, alguns tinham a sua própria convicção com respeito ao ano de 1925. Lá vem o golpe de novo. Dizer que alguns tinham a sua própria convicção. Vamos lá. Assimilaram a admoestação da Sentinela de 1º de janeiro de 1925? Ela alertava: o ano de 1925 chegou. Os cristãos têm aguardado este ano com grande expectativa. Muitos têm esperado confiantemente que todos os membros do corpo de Cristo serão transmudados para a glória celestial durante este ano. Isso talvez aconteça, talvez não. No seu próprio tempo marcado, Deus cumprirá seus propósitos para com o seu povo. Os cristãos não devem ficar tão profundamente preocupados com o que possa acontecer neste ano, a ponto de deixarem de alegremente fazer o que o Senhor deseja que façam. Lembram do que eu disse para vocês no início do vídeo? Que a sociedade Torre de Vigia está comprometida não com a verdade sobre sua história, mas em montar uma história que seja favorável a ela? Vocês lembram que no vídeo passado eu citei para vocês todas as publicações que se falava sobre o ano de 1925. 1921 foram muitas, 1922 muitas mesmo, aquele congresso Anunciem o rei e seu reino, que foi no ano de 1922, era uma enxurrada de publicações impressas sobre 1925. 1923 também, 1924 também. Só que qual foi a publicação que a Torre de Vigia aqui usou para justificar que aqueles que deixaram o serviço de Jeová, vamos dizer assim, eram fracos? Ela usou a Sentinela de 1º de janeiro de 1925, que foi quando Rutherford começou a ver que, bom, talvez não aconteça aquilo que eu previ, então vamos dar uma refreada no pessoal. Foi exatamente o que Charles Taze Russell fez quando iniciou 1914. Estão lembrados dos vídeos anteriores sobre 1914? Russell já estava praticamente desestimulado em 1914, achando que não aconteceria nada, que poderia até talvez acontecer em 1915 ou mais tarde. Mas aí quando veio a guerra, no próprio ano de 1914, lá para o final do ano, aí Russell aumentou suas expectativas. Não, olha aí, agora sim, está chegando aquilo que a gente tinha pregado. Só que com Rutherford não aconteceu a mesma coisa. 1925 passou, depois veio 26, 27... e não aconteceu mais a guerra que ele estava esperando. Então é muito fácil a organização usar uma sentinela específica que estava acautelando os irmãos, porque já estava em cima do laço, no próprio ano de 1925. Ela ainda continua dizendo: entre outros, Jacob Weber, que era o encarregado do departamento de serviço em Betel, não assimilou esse alerta. Ou seja, botou a culpa nesse irmão, né? Ele tinha tanta certeza de que todos os ungidos seriam glorificados no céu por volta do fim do ano, que pôs em operação um plano de liquidação. Enviou grandes quantidades de publicações às congregações sem ter recebido pedidos nesse sentido, e as instruiu a distribuírem as publicações de graça no território antes do fim de 1925. Todos os esforços dos irmãos em Betel para raciocinar com ele foram inúteis. Por fim, ele deixou não só Betel, mas também a verdade, e causou muito pesar entre os irmãos em todo o país, visto que arrastou a muitos junto com ele. Algumas congregações foram reduzidas a menos da metade do que eram. Percebam o raciocínio enganoso da sociedade Torre de Vigia. A culpa agora foi desse irmão, Jacob Weber, por ele ter insistido de que deveria se cumprir a promessa de 1925, que fora pregada 5 anos antes. Ele era o culpado de ter acreditado no que Rutherford escreveu. E o que ele fez? Ora, uma pessoa que confiava 100% na organização da Sociedade Torre de Vigia como sendo a portadora da verdade para o seu povo, uma pessoa que confiava nisso, ela agiria de forma que demonstrasse essa confiança.
Quando chegou o ano de 1925, o que ele fez? Tudo bem, não foi dito para ele fazer isso, mas ele tomou a iniciativa de liquidar o estoque das publicações. Distribuem tudo, porque o fim do mundo vai começar. Aí, quando os irmãos tentaram raciocinar com ele, que não era bem assim, e ele não quis, e ele saiu fora da organização e levou outros com ele, a culpa é do irmão, e não de Rutherford, que escreveu tudo aquilo. Entende como é enganoso esse raciocínio? Na Sentinela de 84, 15 de julho, nas páginas 26 e 28, disse o seguinte, sob o tópico Sempre Prontos para o Fim. O ano de 1925 também apresentou expectativas para os servos de Jeová. Pensava-se, nota mais uma vez o termo, pensava-se, e nenhuma vez diz assim, o presidente da Sociedade Torre de Vigia disse que não. Pensava-se que um ciclo de 70 jubileus típicos, 70 vezes 50 anos, a partir de quando Israel entrou na Terra Prometida, terminaria em 1925 e marcaria o início do grande jubileu antitípico, o reinado milenário de Cristo Jesus. As coisas não ocorreram assim. O Anuário de 1994, páginas 187 a 188, sobre a Polônia, como esses irmãos receberam as consequências de 1925. Sob o título O ano 1925, época de divisão, diz ali: embora o irmão Kaspar Zikowski tivesse prestado um valioso serviço aos irmãos depois da Primeira Guerra Mundial, mais tarde, o orgulho, notem, agora jogaram a culpa nesse irmão dizendo que foi o orgulho dele. O orgulho tornou-se para ele uma pedra de tropeço. Não foi o que o Rutherford escreveu, foi o orgulho. Ressentir-se ele de conselhos foi o primeiro indício deste orgulho. Depois, opôs-se francamente aos irmãos. Quando a Sentinela começou a enfatizar sempre mais especificamente a responsabilidade de cada um participar na pregação das boas novas, ele encontrou ouvidos atentos entre os que estavam dispostos a nada mais do que a escutar. Durante algum tempo, a congregação Varsóvia continuou a simular estar unida por se reunir, mas os irmãos estavam muito divididos. A situação atingiu o clímax por ocasião da comemoração em 1925. Dos cerca de 300 irmãos, apenas 30 continuaram leais à sociedade. 10%, gente. Olhem a quantidade de pessoas que deixaram a organização dos estudantes da Bíblia por causa de 1925. De 300, apenas 30 permaneceram leais à sociedade. Em pouco tempo, outras congregações foram enlaçadas. Eu gosto de ver os termos, né? Enlaçadas. Das 150 pessoas em Lodz, somente 3 irmãos e 6 irmãs continuavam lealmente a reunir-se para o estudo da Palavra de Deus com a ajuda das publicações da Torre de Vigia. Participavam também no serviço de campo, fazendo bom uso da revista A Idade de Ouro, agora Despertai, que começou a ser publicada em polonês em 1925. Muitos indecisos ou confusos, vendo a espiritualidade e o zelo deste pequeno grupo em Lodz, retornaram à organização. Naquele verão, a congregação em Lodz tomou a dianteira em seguir as instruções da sociedade no sentido de grupos missionários darem testemunho em territórios distantes. Alguns dos lugares onde se providenciaram conferências públicas distavam até 150 quilômetros. No entanto, os problemas não tinham acabado. Em todo o país, havia alguns cuja motivação para servir a Deus fora muito influenciada pela crença de que receberiam a sua recompensa celestial o mais tardar em 1925. Muitos destes ficaram espiritualmente fracos ou se afastaram depois de passar este ano. Durante aquele período, diversos grupos opositores procuravam ativamente controlar as congregações, ou pelo menos enfraquecê-las. 3 destes grupos opositores existem até hoje. Percebam que aqui a Torre de Vigia deixou escapar algo interessante, né, nesse anuário, que 3 destes grupos ainda existem até hoje. O anuário que fala sobre a Finlândia, na página 155, também tratou
sobre o que aconteceu lá após 1925. Sob o tópico Milhões Jamais Morrerão, ali explica que Macmillan foi o responsável por visitar o país em novembro de 1920 e por dar em 8 localidades o discurso Milhões que agora vivem jamais morrerão. Esse tema inesquecível era o tópico de muitos discursos naquele tempo. Eero Nironen relatou: às vezes eu dava 4 discursos no mesmo dia sobre este tema. De início, achávamos que a mensagem era um tanto ousada, mas, visto que a Organização de Jeová havia designado isso, publicamo-la com grande confiança, e agora podemos ver como está tendo cumprimento com incrementada velocidade. Percebam que os irmãos na Finlândia, embora de forma lógica pensassem que a mensagem era ousada, eles depositaram plena confiança na sociedade, que aquilo ali iria se cumprir, a ponto desse irmão falar 4 vezes no mesmo dia sobre aquele tema. Também, o anuário de 1986 sobre os Países Baixos relatou o seguinte na página 116 sobre o tópico Provas de lealdade resultam no peneiramento. Ali diz: tais mudanças podem resultar em duras provas de lealdade. Isso aconteceu em 1925. Naquela época, alguns desviaram-se da congregação. Inicialmente associavam-se uns com os outros qual grupo fracamente unido e depois seguiram seus caminhos independentes. Alguns chegaram a ponto de dizer: se aquilo que esperamos não vier em 1925, então atirarei minha Bíblia no fogo. Obviamente, perderam de vista as verdadeiras questões, estavam se cansando no serviço de Deus e estavam mais preocupados com obterem logo sua própria recompensa do que em ajudar outros a se beneficiarem das amorosas provisões de Deus. Percebam que a culpa, novamente, é jogada sobre os irmãos que esperavam demais sobre 1925. É interessante também notar a declaração de Rutherford na Suíça em 1926, porque ele foi cobrado com respeito às suas promessas. E uma desonestidade jornalística pode ser identificada no Anuário das Testemunhas de Jeová de 1981. A citação do anuário, na página 62, está assim, ó: indicação destas provações foi a sessão de perguntas realizada pelo irmão Rutherford durante a Assembleia da Basileia, na Suíça, realizada de 1º a 3 de maio de 1926. O relatório deste congresso declarou: pergunta: retornaram os merecedores da antiguidade? Resposta: certamente não retornaram. Ninguém os viu e seria tolice fazer tal declaração. Foi declarado no livro Milhões que poderíamos razoavelmente esperar que retornassem pouco depois de 1925, mas isto era simplesmente uma opinião expressa. A cara de pau de Rutherford ao responder às pessoas em 1926 no Congresso na Suíça. Era uma opinião expressa. Quem conhece o conteúdo do livro Milhões, e vocês, se não leram, podem ler, o livro é rapidinho de ler em português, sabe muito bem que o assunto não havia sido apresentado só como algo razoável para se esperar, e muito menos como simples opinião. Tampouco o folheto falar alguma coisa sobre pouco depois de 1925. O exame dos trechos que tratavam das predições relativas ao ano de 1925 demonstra quão longe da verdade estão as declarações dessa citação. Porém, de novo, o problema aqui não se resume a isso. Um exame atento revela que esse anuário só citou parcialmente a declaração de Rutherford. Lembra que eu falei para vocês que a torre de vigia não está comprometida com a verdade, mas sim em montar uma história que seja agradável aos olhos das pessoas? Só a metade do parágrafo da revista foi citada no anuário, com um ponto final substituindo um ponto e vírgula. Nota a citação completa na página 196 em inglês, sob o tópico Question Meeting. Percebam que a resposta de Rutherford
quando ele disse que isto era simplesmente uma opinião expressa, há uma continuidade lá na revista, mas o anuário só citou uma parte. O que dizia a declaração completa? Além disso, diz Rutherford, 1925 acabou de passar. Não há qualquer boa razão pela qual devamos esperar que os merecedores da antiguidade só retornem quando a igreja estiver completa e a obra da igreja na terra estiver feita. Neste momento, o trabalho não está completo, e é bem evidente que muitos membros do corpo de Cristo ainda estão aqui. Esse trecho, então, ele deixa bem claro, mesmo após o não cumprimento da predição, ainda se fez esforço para manter as pessoas na expectativa em conexão com a data de 1925. De fato, embora a própria data de 1925 tenha sido finalmente descartada, Rutherford continuou esperando o retorno dos patriarcas até o fim da vida dele em 1942. O livro Vindicação, volume 1, publicado em inglês em 1931, na página 338, indica que Rutherford tinha aprendido sua lição. O próprio livro que o Rutherford escreveu disse o seguinte: houve certa medida de desapontamento por parte dos fiéis a Jeová na Terra com relação aos anos de 1914, 1918 e 1925. Desapontamento este que durou por algum tempo, e eles aprenderam também a parar de marcar datas. Será verdade? Não. A gente sabe que depois que o Rutherford morreu, em seguida foi lançada uma nova data, que vocês sabem que é 1975. A sentinela de 1º de dezembro de 93, na página 18, o parágrafo 17, sob o tópico Exemplos de humildade a serem imitados, diz o seguinte: Joseph Rutherford defendia destemidamente a verdade bíblica e em especial o nome de Jeová. Embora amplamente conhecido como Juiz Rutherford, era no íntimo um homem humilde. Eu acho que bem no íntimo, né, gente? Bem no íntimo. Por exemplo, certa vez fizera algumas declarações dogmáticas sobre o que os cristãos podiam esperar em 1925. Quando os acontecimentos não apoiaram suas expectativas, ele disse humildemente à família de Bethel em Brooklyn que cometera uma tolice. Um cristão ungido que tinha contato bastante íntimo com ele atestou que volta e meia ouvira o irmão Rutherford pedir desculpas no espírito de Mateus 5, 23 e 24, tanto em público como em particular, por ter magoado um concristão com alguma expressão imprudente. E, a despertar de 22 de setembro de 87, na página 19, falando ali sobre a biografia de Karl Klein, que também foi membro do corpo governante, e diga-se de passagem um puxa-saco de Rutherford, sob o título Jeová tem lidado comigo de modo recompensador. Diz ali: a respeito de suas declarações desorientadas quanto ao que poderíamos esperar em 1925, ele, no caso Rutherford, certa vez nos confessou em Bethel: eu me fiz de tolo. Em inglês, esta tradução literal significa fiz papel de asno. É o que Rutherford mencionou. E de fato, ele fez o papel de um grande asno. Porém, mesmo pedindo desculpas para os irmãos, aqueles que sofreram desapontamento e abandonaram a organização, Rutherford não se preocupou de ir atrás deles, assim como o pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela perdida. Sendo que na ilustração de Jesus, não foi o pastor que maltratou a ovelha e por isso teve que ir atrás dela. No caso de Rutherford, foi ele que criou todas as expectativas. E quando as pessoas abandonaram, ficou por isso mesmo. Obrigado a todos por acompanhar essa pesquisa até aqui.